Então, vamos lá, boa tarde, boa noite ou bom dia a todos, para quem está assistindo, independente do seu horário. Sejam bem-vindos a mais um X1 do Futeboleiros. Hoje, de um clássico, no final, será? Da próxima rodada do Campeonato Inglês, que vai acontecer no próximo domingo, entre Manchester City e Liverpool. Então, vamos fazer um X1 desses times aí, nossa opinião é a mesma. A gente vai pegar os jogadores que estão numa fase melhor nos últimos jogos, nas últimas competições e ver aí qual é o nosso X1 e ver quem vai ganhar. Então, Robert, Israel, como é que vocês estão? Com a expectativa para esse X1? Bem, graças a Deus, boa tarde, bom dia, boa noite para todos. Vamos para mais um X1. Vamos ver qual que é o tamanho dessa encrenca aí. E aí, pessoal, beleza? Bora para mais um X1, ver quem leva melhor aí nesse clássico recente da Inglaterra. Boa. Vamos lá para esse grande confronto. Vou começar pelo Robert, que na minha sequência está aqui. Robert, direto, reto na disputa. Agora eu vou fazer que nem eu sempre fazia antes. Você é o Tite e tá lá na Copa do Mundo. Quem você escala, Ederson ou Alisson? Ah, difícil, porque o Ederson vem numa crescente muito boa na Inglaterra nos últimos anos. Ele tem vários clean sheets, muito passa, obviamente, do sistema defensivo do Guardiola. Assim como o Alisson com o Klopp, mas eu acho que o Alisson ainda é um pontinho a mais do que o Ederson. Acho que qualquer um dos dois, a seleção brasileira está muito bem servida, mas para mim hoje o Alisson aí tá top 3 do mundo. Não vou falar que é o melhor do mundo, porque, na minha humilde opinião, tem outro goleiro na frente, mas o Alisson, para mim, é um pouquinho só na frente do Ederson aí, que, igual nós estávamos sempre falando aqui, deixo aquele abraço para o Ederson, porque é um excelente goleiro. Israel, Ederson ou Alisson para titular do Brasil na Copa do Mundo? Cara, eu vou com o Robert. Essa para mim é bem difícil, porque o Ederson é o goleiro do time que tem a melhor defesa do campeonato, né, cara? Que é o Manchester City. Mas igual o Robert falou, vai muito do sistema defensivo como um todo do Manchester City. Mas não menosprezando o sistema defensivo do Liverpool, porque a gente sabe que é uma defesa espetacular com Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson. Mas, na minha opinião, o Alisson tá um pouco à frente também. A gente pode ver isso mesmo na seleção brasileira, né, cara? O Ederson é reserva do Alisson. Exato. Então eu vou de Alisson, eu acho ele um goleiro melhor e escalaria ele pro meu time. Boa. Eu vou acompanhar vocês três aí na questão do Alisson, né? Que nem a gente fala, né? Quando a gente escolhe, não quer dizer que o outro é ruim. Eu sou muito fã do Ederson, eu gosto muito do estilo de jogo dele. É um goleiro que sabe sair jogando muito bem com os pés, o que o Alisson também faz. É engraçado porque, na minha opinião, o Ederson é melhor com os pés do que o Alisson. Só que o Sim, Alisson eu tem mais concordo. Só que o Alisson tem mais assistências que o Ederson na temporada. É engraçado, mas os dois são grandes goleiros para mim. Se você pegar aqui, os dois estariam no top 5 goleiros do mundo para mim hoje. Mas eu vejo o Alisson com uma segurança maior para alguns tipos de jogos. A gente vê o Edson em alguns jogos toma alguns gols que são defensáveis. Não que o Alisson não tome também, óbvio, mas o Alisson hoje passa mais segurança e é um goleiro assim mais experiente no sentido não de idade, mas no jeito de jogar. Então eu vou de Alisson aqui também para a gente já começar bem essa disputa. Israel, Walker ou Alexander Arnold? Quem você vota? Pô, cara, difícil, hein? O Walker é um ótimo zagueiro, na minha opinião, defensivamente. Mas eu vou de Alexander Arnold, até porque é o maior assistente, né, da Premier League no momento, se eu não me engano, com 11 assistências. Então eu vou de Arnold, cara. Eu acho um lateral mais completo que o Walker, não menosprezando o Walker, claro. A gente sabe que é um ótimo lateral. Mas eu vou de Alexander Arnold, com certeza ele estaria no meu time hoje. E é até difícil, é até fácil essa, né, cara? Porque qual outro lateral que a gente colocaria do outro lado que bateria de frente com o Arnold? Eu acho bem difícil tirar o Arnold do posto de melhor lateral direito do mundo. Então eu vou de Arnold. Boa. Aqui
É só um lembrete, né? Quantas vezes a gente fez um X1 aqui que o Arnold estava disputando? Acho que já é a terceira ou quarta vez que o Arnold aparece no nosso X1, que eu nem lembro quais que são, quais foram os outros Sim. X1, alguma coisa, mas ele sempre aparece. E acho que ele sempre ganhou. Eu não lembro de alguém que ganhou, que nem você falou do Arnold Exatamente. mesmo. Então, mas é aquilo que você falou é muito importante. Se hoje eu preciso de um lateral que defenda mais, eu não teria a menor sombra de dúvida que escolheria o Walker, que é um cara que defende melhor do que o Arnold, mas se tratando do futebol como a gente gosta, futebol ofensivo, um futebol que alegra, um futebol que ataca, que dá assistência, que faz gols, que cobra falta, escanteio, acho que o Arnold está numa fase muito melhor do que a do Walker. E o Walker, acho que ele já teve fases melhores, na minha opinião, do que ele tem hoje. Mas é um lateral seguro defensivamente. E por incrível que pareça, é engraçado que na seleção o Walker é titular e o Arnold não. Mas aí a questão do Southgate, a gente não entra muito em mérito e demérito sobre isso, né? Cada um tem o seu estilo de jogo. Mas no meu time hoje, que eu esclarei que tá, como a gente está falando aqui, de fase melhor, eu vou de Alexander Arnold também. Robert, você fecha com a gente ou vai dar um abraço pro Walker lá pro 3-2-1? Não, eu vou de 3-0, eu também concordo com você. Antes de falar do Walker, concordo que o Arnold hoje é o melhor lateral do mundo. Não acho e não vejo ninguém perto de chegar na qualidade que ele está na temporada, não de que ele é, mas da temporada. Várias assistências, gols e passes para construção do gol, né, que fala. Ele tem bastante. Eu acho ele defensivamente também muito bom, tanto quanto ofensivamente. Mas defensivamente eu discordo de vocês só um pouquinho, porque eu prefiro o Walker para defender. Ele dá umas pichotadas de vez em Mas foi quando. isso que a gente falou. Não, Mano, sim, foi isso que a gente falou. então vou concordar, vou voltar e vou concordar. O Walker é melhor defensivamente. Defensivamente o Walker é bem melhor. Não é à toa que ele é usado na zaga às vezes. E ele passa um pouco mais de segurança para isso, para defender. E quando vai no ataque, ele é também muito bom, mas não tanto quanto a qualidade do Arnold. É aquele mesmo que eu falei do Alisson com o Ederson. É um abraço pro Over também, mas o Arnold é um pouquinho melhor. Boa. Vamos para o sistema defensivo, começando comigo, com Laporte e Matip. Um comentário, né? Eu acho que eu gosto muito do Laporte desde quando ele era zagueiro do Atlético Bilbao. Eu achava que ele seria um dos melhores zagueiros do mundo. Eu acho que hoje, na opinião de hoje, eu acho que ele não chegou a isso. Eu acho muito difícil de chegar por questão de contusão e outras coisas. O Matip, todo mundo sabe, eu não sou aquele fã assim, do Matip, eu não sinto segurança nele, eu acho que às vezes ele falha muitas vezes, mas é um zagueiro muito assim, amado pela torcida do Liverpool, né? Um zagueiro que dá assistência, que parte para cima, que faz gol de uma maneira, por mais que eu ache estranho às vezes o jeito que ele ataca, sai correndo, que nem um doido, mas ele ganhou inclusive o último, antes do Kane, que o Kane ganhou agora, mas ele ganhou o melhor jogador da Premier League. Mas mesmo ele ganhando, cara, hoje me passa mais segurança o Laporte, que ele vem tendo sequências boas no City. Então eu vou votar no Laporte aqui nessa votação. Robert, Laporte ou Matip? Eu concordo com tudo que você falou, acho que sem precisar pontuar muita coisa, eu acho que o Laporte está um pouco melhor do que o Matip nessa. A gente sabe que o Matip é muito experiente, mas como você já falou aqui outra vez, ele erra muito defensivamente, ele na hora de saída de bola, na hora de tentar fazer uma construção de jogada, por mais que ele fez igual você citou aí, que ele foi jogador do mesmo no mês passado, ou retrasado, né? Retrasado já, porque já é abril. O Laporte tem uma consistência um pouco melhor. Eu também acreditava na mesma forma que você, que o Laporte talvez seria aí dos 5 melhores zagueiros do mundo. Talvez ainda dê tempo, né? Ele ainda não é tão velho assim, mas eu acho ele defensivamente melhor. E faz gols, né? Sempre quando ele tá na área ali, já, salvo engano, ele tem 5 gols na Premier League. Mas eu vou de Laporte Se não nessa. me engano, antes do Israel falar, né? Acho que
se não me falha a memória, o Laporte é o terceiro zagueiro mais caro do mundo. Né? Acho que ele está atrás só do Van Dijk e do nosso amigo Harry Maguire. Eu acho que eu tenho aqui essa informação. Enquanto o Robert pesquisa, Israel, pode dar sua opinião aí do Laporte ou Matip? Cara, é até ingratidão da nossa parte, né? Porque o Matip tá fazendo uma baita temporada. Mas, e pra mim, na minha opinião, é até uma surpresa essa temporada que o Matip tá fazendo. Ganhando o melhor jogador do mês e tal. Mas eu vou de Laporte. É só a gente fazer um exercício bem simples, cara. Pensa numa zaga, Van Dijk e Laporte ou Van Dijk e Matip? Qual que é uma zaga que passa uma dupla de zaga que passa mais confiança? Na minha opinião, é Van Dijk e Laporte. Seria uma baita zaga. Ele vem sendo utilizado até na seleção espanhola, né, cara? A gente lembra que ele preferiu jogar pela seleção espanhola e vem sendo utilizado até de maneira de jogou os jogos titular. E então eu vou de Laporte, igual vocês falaram, eu acho que ele passa mais segurança do que o Matip. E é isso, eu vou de Laporte também. Só completando a informação lá, o Laporte ele está avaliado em 45 milhões de euros. O Matip 15, obviamente, pela idade e tal. E o Maguire, que é o melhor zagueiro do planeta, 40 milhões. 40 milhões, ele só perde para o Van Dijk. Van Dijk é 55 milhões. Exatamente. Acho que quando eu falo em peso de contratação, se não me engano, foi uma sequência, né? O Laporte foi o zagueiro foi considerado o zagueiro mais caro, tipo, de contratação. Aí logo depois o Liverpool contratou o Van Dijk, logo depois o United foi lá e contratou o Maguire. Nessa informação que você está dando aí, foi pago 65 milhões de euros pelo Laporte. 84 pelo Van Dijk e eu acho que um pouco mais pelo Maguire mesmo. Pago, eu acho que o Maguire foi um pouco mais. Se eu não me engano, foi 87 do Maguire, tá, galera? Boa. Então vamos lá, Robert. Dupla, já que o Israel falou que uma dupla seria segura, Van Dijk e Laporte, você vai de Van Dijk ou você vai de Ake? Qual holandês? Essa é muito fácil para mim, porque eu não iria, até se passa muito, baseia-se muito disso, eu não iria de Ake, ou Ake, como queira, de titular no meu equipe. Então já passa muito por aí. Não acho que ele seja, ele é novo ainda, não acho que ele seja a melhor opção do City, apesar de que tem jogado alguns jogos. Se eu não me engano, ele aí tem vindo do lado do Laporte, no último jogo mesmo era ele. Mas acho que o City pode ter... Pra você ter uma ideia, eu acho o Stones um pouco melhor que ele, apesar de que o Stones está numa fase horrenda. Agora, o Van Dijk não tem o que discutir, né, cara? Foi várias e várias vezes aí considerado top 10 do mundo, não só de zagueiro, mas como jogador, que eu tô falando. E é zagueiro de seleção titular, não que eu aqui não seja, porque ele também é convocado, mas essa é muito fácil, essa é Van Dijk, sem dúvida alguma. Israel, vai de Robert também? Eu vou com o Robert, cara. Acho que essa aí é meio injusta, né, cara? Porque, pô, Van Dijk é um dos melhores, se não for o melhor zagueiro do mundo, é top 2 aí. Mas pode ser a dupla de zaga da Holanda, né, cara? Na Copa, a gente não sabe a situação do De Vrij e do De Ligt. Mas com 3 zagueiros, né? No último jogo, pelo menos contra a Alemanha, foi 3 zagueiros. Mas então, 2 companheiros aí de seleção. Mas eu vou de Van Dijk, eu acho que o Van Dijk, igual o Robert falou, vem sendo o melhor zagueiro do mundo há bastante tempo, desde que chegou no Liverpool, pelo menos, ou até antes disso. Mas a gente sabe que... o Ake, ele é uma espécie de coringa, né, cara? Eu acho que ele começou a carreira, se eu não me engano, como lateral esquerdo e depois virou zagueiro. Exatamente. E aí... mas não discuto a qualidade dele, se o Guardiola viu algo que interessou ele, beleza, mas na minha opinião o Van Dijk é anos-luz melhor que o Ake. Só para comentar aí, na minha parte, eu vou de Van Dijk também, que não tem muita discussão, não precisa ficar criando muita justificativa para isso, acho que todo mundo está assistindo já deve acompanhar a gente, que o Robert falou, aqui não é nem titular no City, né? Ele está sendo titular agora com a contusão do Rubem Dias, com o Stones que o Robert falou na fase terrível. E eu nem comentei o Rubem Dias ainda, exatamente, nem comentei. Aí acaba, engraçado que a última temporada a zaga era o Rubem Dias de Stones, né? Agora está sendo Laporte aqui.
E é diferente, né? Você vê dois zagueiros canhotos jogarem juntos, né? Isso não acontece vez em todos os lugares. Mas eu voto no Van Dijk, cara. Mas o Ake, todo mundo sabe, eu sou muito fã dele. Eu curto ele desde quando ele jogou no Bournemouth. E, assim, é um zagueiro que tem um futuro brilhante pela frente. Vai continuar do jeito que tá tendo oportunidades no City agora. Então, acho bacana. A gente não sabe, mas talvez ele também, o Guardiola tenha colocado ele também estrategicamente para testar uma zaga um pouco mais rápida para a gente sabe que tem uma sequência muito pesada a partir de agora e vários rivais que vão ter atacantes rápidos, então pode ser por isso. E o Stone, a gente sabe que ele é bom, mas ele não é tão rápido assim. Os próximos 4 jogos do City são 2 jogos contra o Atlético de Madrid e 2 jogos contra o Liverpool. Então eles são uma sequência bem pesada, exatamente. Só isso, né, mano? Só isso. Só isso, pois é. Agora é Israel. Cancelo ou Robertson? Cara, que confronto, hein? Cancelo, ótimo. Eu vou de Robertson, mas eu vou falar do Cancelo. Ótimo lateral. A gente sabe que ele não vem jogando. Ele é de origem lateral direito, mas ele vem jogando na esquerda. Até porque o Manchester City não tem laterais esquerdos confiáveis. Então eu vou de. Mas ele é um ótimo lateral. Tanto que em Portugal ele joga na direita, né, cara? Que é o original dele. Mas eu vou de Robertson. O Robertson, se eu não me engano, cara, ele é o segundo maior assistente da Premier League, com 10 assistências atrás do Alexander-Arnold. Então, do futebol que a gente gosta, que é o futebol ofensivo, igual o Matheus falou. Não que o Cancelo não seja ofensivo, né, cara? Mas o Robertson tem muito mais capacidade de dar assistência, de chegar lá na frente e fazer um cruzamento perfeito para um atacante, ou uma virada de jogo. Eu vou de Robertson, mas deixando sempre aquele abraço carinhoso pro Cancelo, que gosto bastante também. Cara, o meu voto aqui é complicado, é uma disputa muito, muito equilibrada. E, tipo, que nem o Israel falou, o Robertson é um cara que ataca bem, mas também é um cara que defende muito bem, né? Um cara que tem muita garra, muita. Na toa que o pessoal todo mundo fala que ele é a torcida do Liverpool em campo. Mas eu vou, tipo, nesse voto, que eu vou dar um voto, aquele voto, sabe, que a gente sempre brinca que é por 0,0001% a mais só. Eu vou no Cancelo, por achar ele mais completo, no sentido de toque de bola, tipo, óbvio que o Robertson dá muita assistência, mas muita assistência de cruzamento, né? E chuta e chega muito bem à frente, mas eu gosto muito do futebol do Cancelo, que ele é muito completo no sentido de finalização, marcação, drible, sair jogando muito bem. É um cara que cresceu muito com o Guardiola. Para quem não lembra, ele foi trocado pelo Danilo lá na Juventus, né? Foi algo, se você for pegar isso hoje, parece loucura. E é um cara que vem crescendo muito e acho que tende a ser um dos melhores laterais do mundo hoje. E em algumas maneiras, algumas vezes, jogando quase como um volante no City, né? E eu vou de Cancelo, que nem eu falei, por esse 0,0000001%. E todo mundo sabe que eu sou muito fã do Robertson, eu curto muito o estilo de jogo dele. E jogar um pouco a bucha pro lado do Robert também, para ele tentar decidir alguma coisa. Eu achei que eu ia jogar para você essa bucha aí, mas eu também tenho essa mesma opinião. Eu acho que o Cancelo é um jogador mais completo que o Robertson. Ele mostrou isso muito bem essa temporada, tem mostrado muito ainda essa temporada, tem me surpreendido bastante, porque Cancelo, para mim, ele é só aquele lateral que a gente classicão, que só corre ali, né, na linha dele, para frente e para trás, para frente e para trás. Mas o Cancelo não, ele tem chegado mais para o meio, sempre quando ele tem oportunidade, sempre que abre um espaço, o Cancelo está ali. Não é à toa que ele já deu algumas assistências, deu uma assistência num jogos desses aí, eu não vou me recordar agora qual de 3 dedos, que foi sensacional. Tem feito gols também, e se aventurado no ataque, eu acho, e defende muito bem, até mesmo pelo seu porte físico. Ele tem uma corrida muito boa, um sprint, ele faz quase que o box-to-box perfeito. Não muito atrás do Robertson, também faz muito bem isso, mas eu acho que na hora que cai na outra perna dele, na hora que cai para ele fazer uma coisa diferente, eu acho que ele peca um pouquinho. Mas, assim, é dos melhores laterais esquerdos também, que
o futebol já produziu, e ainda tem futuro ainda, porque ele ainda é novo, você tem 28 anos só, e ainda pode crescer bastante. Mas foi por pouco também, mas eu ainda vou de Cancelo. Acho que uma dessas disputas que a gente vai ter aqui mais equilibrada, essa do Cancelo do Robert. Em questão de valores, é surreal o que o Liverpool fez e o que o Manchester City, né? Em questão de valores, o custo-benefício do Liverpool foi sensacional. Pagou 9 milhões nele só para o Hull City, enquanto o Juventus pagou 60. O City pagou 65 milhões no Cancelo. É lógico que os dois eram frutos, mas a quantia paga foi melhor para o Liverpool. Exatamente. Agora comigo, né? Rodri e Fabinho é uma disputa daquele jogo que muitas vezes as pessoas não veem em campo, né? Na minha opinião. São jogadores que fazem um papel sujo, muitas vezes fazem um papel muito mais tático do que com a bola no pé. Mas aí entra a questão que vai pesar o meu voto aqui para o Fabinho, que meu voto é para o Fabinho, obviamente, aqui, nesse sentido, porque os dois fazem o jogo sujo, os dois muitas vezes jogam sem a bola, muitas pessoas que criticam nem vê, e o meu ponto a favor do Fabinho é porque, além desse jogo sujo, ele também tem feito um jogo limpo também, que é um jogo de dar assistência, fazer gols, é um cara que chega bastante à frente, é um cara que já era um jogador muito bom, e nessa última temporada ele conseguiu crescer mais ainda do que eu esperava. Fez um bom jogo pela seleção brasileira contra a Bolívia, começando a jogada do gol do Richarlison e tudo mais. E o Rodri, eu vejo que ele é o cara que faz o jogo sujo, mas eu acho que ele é um cara que tem aquela qualidade técnica para chegar muitas vezes à frente. Mas é um cara sensacional. É um tipo de jogador que o Guardiola gosta muito, desde do estilo do Busquets, quando ele começou no Barcelona, do Kimmich, depois no Bayern, do Javi Martinez. Mas eu vou de Fabinho justamente por esse up a mais, que o Fabinho, além de fazer o jogo sujo, marcar muito bem, ainda tem uma qualidade técnica muito boa para chegar na frente no ataque, converter em gols e outras coisas. Então eu vou de Fabinho aqui. Robert, Rodri ou Fabinho? Rodri me agrada bastante, é igual você falou, ele lembra bastante o Busquets, demorei bastante a ver o jogo do Busquets, me tornei um fã, por mais que ele seja do Barcelona, mas vendo ele jogar em campo, se você parar de ver a bola rolando, mas você vê só ele correndo, ele abrindo espaço, ele fechando espaço, ele criando oportunidade, ele marcando, ele só vendo, assim, é incrível o que o Busquets fez no Barcelona. E o Rodri está nessa crescente também com o Guardiola, que eu também creio que o Guardiola esteja querendo fazer isso com ele. Eu achei que quando o Rodri foi pro City, ele jogaria um pouco mais à frente, de segundo volante, não de volante. Mas não é à toa que hoje ele é titular total, né? Garantido, porque antes é aquilo que a gente falava do Gundogan. Talvez o Gundogan ficava ali também, aí foi fazendo modificações. Agora, o Fabinho para mim, é o sucessor natural do Casemiro. Acho até que o Fabinho está numa fase melhor do que a do Casemiro. É até estranho falar isso, porque eu sou muito fã do Casemiro. E acho sim que também daria para jogar com os dois na seleção, sem o Fred, porque o Fabinho tem feito gols, tem ido lá na frente muito bem, até com melhor maestria do que o próprio Casemiro, que é o Casemiro a gente não sabe como está a cabeça dele, porque caiu bastante futebol, e o Fabinho defende muito bem, cara. Ele é sensacional. Tem hora que ele dá umas roubadas de bolas que me lembra muito o Casemiro antigamente, que era sensacional. Ele corria, pegava a bola do nada e achava uns passos do nada. Agora o Fabinho também é cobrador de pênalti do Liverpool, um dos principais, e tem colocado sempre lá na gaveta. O último jogo, ele meteu lá na gaveta o pênalti para um volante ou segundo meia. Isso é difícil de ver, porque sempre é um atacante ou um meia, mas eu acho o Fabinho um pouco mais completo do que o Rodri. Mas o Rodri, daqui a um tempo, pode ser que ele cresça mais ainda com o Guardiola e a gente veja ele um futebol um pouco melhor. Boa, Israel. 3-0, cara. Fabinho, eu acho que essa disputa
tende um pouco mais pro Fabinho. Não que o Rodri não seja um ótimo volante, eu considero ele sucessor natural do Sérgio Busquets na seleção espanhola, mas eu vou de Fabinho também, até porque vem fazendo gols, né? Igual o Robert falou, de pênalti, é um dos principais cobradores de pênalti do Liverpool. E igual o Robert falou, eu também concordo. Acho que dá para usar Fabinho e Casemiro na seleção brasileira. Acho que seria bem bacana de se ver. Então, eu vou de Fabinho. Boa. Vamos para a segunda posição de meio de campo agora, começando pelo Robert. Robert, quem está numa fase melhor nos últimos jogos, temporadas? Temporadas não, nos últimos jogos, temporada a gente pode pegar muita coisa. Quem você vota? Gundogan ou Thiago? Difícil falar. Eu vou deixar a bomba para vocês, porque eu sei muito do que vocês podem colocar aí, mas muito me agrada o jogo do Gundogan, porque ele cresceu bastante com o Guardiola. Eu não via futebol no Gundogan. Para mim, ele era só um. Era igual o Khedira. Ele era muito parecido com o Khedira para mim, e o Khedira, terrível, terrível. Tinha também um potencial, mas terrível. O Thiago, nossa, ele é muito bom de bola, exímio, passador, chutador, ele tem um controle total da bola, sabe muito bem o que faz, mas creio que com o que a gente está fazendo aqui, com essa prerrogativa de que melhor fase, melhores jogos, últimos jogos, eu creio que o Gundogan esteja um pouquinho melhor. Não que o Thiago não esteja bem no Liverpool, porque eu acho que hoje o Thiago é fundamental na escalação do Klopp. Acho que ele vai com o Thiago também nesse jogo aí, não acho que ele vai inventar nada, mas o Gundogan tem me agradado mais um pouco do que o Thiago, até porque ele tem feito mais gols. Mas não só por isso que eu estou escolhendo, mas a evolução do Gundogan para mim é um pouco melhor do que a do Thiago. Boa. Israel, Gundogan ou Thiago? Cara, é igual o Robert falou, isso é difícil. São dois jogadores que, na minha opinião, foram moldados por Guardiola, né, cara? Porque, igual o Robert falou, o que era o Gundogan antes do Guardiola chegar na vida dele, né? Ou ele chegar na vida do Guardiola. Eu não via muita coisa no Gundogan também. Pra mim, nunca, sei lá, desde Borussia Dortmund, não sou fã do jogador. Mas eu vou de Thiago, cara. Eu acho que, igual o narrador falou no último jogo, o jogo passa muito pelo pé do Thiago, cara. Ele é um maestro, ele é o controlador do meio-campo. Então eu vou de Thiago, acho que ele pode organizar melhor o meio-campo, até o jogo. Então eu vou de Thiago, mas com um abraço carinhoso pro Gundogan, que vem crescendo muito nas últimas temporadas. Cara, é difícil, né? É uma disputa tipo, de jogadores que, mesmo jogando na mesma posição, fazem funções muito diferentes, né? Você vê o Gundogan é um cara que chega muito na área, um cara que finaliza muito. O Thiago não é esse tipo de jogador, né? Que chega na área, que chega lá, taca, cabeceia, faz gols. O Thiago é o cara que dá assistências, que toca, que faz um papel importante. E todo mundo sabe, eu sou muito fã do Gundogan, cara, desde a época do Borussia, né? Quando jogava ele, eu não sei se vocês lembram do Nurim Sahin, que era o volante, primeiro volante um canhoto. Gostava Madridista, muito, é, gostava emprestado muito pelo Real dele, Madrid. gostava muito dele, os dois jogavam como volante, né, mano? Então eu sou muito fã do Gundogan desde essa época. Acho que fiquei triste ele ter ido pro City, né, depois, mas acontece, né, das melhores famílias. Mas suspeito pra falar do Thiago, né, cara? Todo mundo sabe, o Coninho Israel sempre brinca aí com. O Israel brinca pro. Pra quem que você fala agora? Que eu esqueci. Pro Kroos, Modric, não? Modric. O Robert pro Modric também, pro Casemiro e tudo mais, pro Ronaldo principalmente, mas eu pro Thiago sou um desse tipo, cara. Então. E que nem eu falei no último X1, que eu não lembro, foi Gundogan e foi mais, eu não lembro quem que era agora. Eu acho que o Gundogan, ele, como ele teve algumas contusões essa temporada, acabou atrapalhando um pouco dele, um pouco assim. Ele ainda mesmo com as contusões, ele consegue jogar bastante e voltou a jogar nos últimos jogos bem. E o City, eu acho que ele é um cara, assim, importantíssimo para o City, cara. Acho que sem o Gundogan, o City perde muito do meio de campo, assim como cada um do City tem seu papel fundamental ali. Mas depois que o Thiago encaixou, acho que o Thiago encaixou melhor no elenco do Liverpool do que o Gundogan no do City. Eu vou de Thiago, cara, porque é um cara sensacional. Com a bola no pé, é um gênio e, além de
eu ver o Thiago nos últimos jogos, algo que eu nunca vi nele, né? Aquele cara que marca também, um cara que dá carrinho, que disputa bola. Se olhando para ele assim, você não repara isso muito, né? Então eu vou de Thiago. Agora, a próxima disputa aqui, que começa no Israel, acho que vai ser aquela disputa assim, sem, sem disputa, né? Ou tem alguma coisa para falar aí? Difícil, né, cara? O que falar dessa disputa? Vou começar falando. Eu vou de De Bruyne, mas igual a gente falou no X1 que teve o Liverpool aqui, que o Keita era. Acho que foi você mesmo que falou, Matheus, que o Keita era uma promessa, né, cara? Uma promessa que, na minha opinião, acabou. Não tô chamando ele de ruim, mas não acabou vingando tanto quanto se esperava. De Bruyne, na minha opinião, a gente já até falou aqui, né? Eu, você e o Robert, que um dos melhores do mundo, né, cara? Inclusive fez um golaço no final de semana. É um jogador melhor, sabe construir melhor o jogo, dá mais assistência, controla o jogo bem melhor que o Keita. E então não tenho muito o que falar, não. Eu vou de De Bruyne com anos luz acima do Keita. Só para eu explicar aqui, já dando meu voto é pro De Bruyne, obviamente, não vou nem falar muito, porque acho que nem a gente falou, o Keita não é um ruim jogador, mas comparando com o Kevin De Bruyne, é muito difícil você pegar um jogador hoje, chegar, colocar no meio de campo ali e disputar com o De Bruyne para aquela posição que ele joga. Mas, cara, é difícil você falar uma coisa dessa, né? Uma disputa dessa. E explicando, a gente poderia ter colocado o Henderson no lugar do Keita, mas acho que também não mudaria nada. E eu preferi colocar o Keita porque é um jogador que faz uma posição mais à frente, né? Que nem o De Bruyne faz. Mas, cara, eu vou de De Bruyne aqui, não tem muito o que falar, não. Robert, De Bruyne? Ou que você vai dar um voto no Keita aí? Nada, nem de saudação eu dou, não tem como. Eu acho que o De Bruyne é um excelente jogador, eu acho que caberia em qualquer time. E só tem evoluindo, só está evoluindo ao longo dos anos. Passa-se muito pela evolução da própria seleção dele, da Bélgica, acho que se passa muito pelo pé dele, passa muito pela carreira dele, ele que cresceu muito dentro do clube e cresceu dentro da seleção, porque o protagonismo a gente sabe que era do Hazard dentro da Bélgica, e isso mudou ao longo dos anos. E o Keita nunca me agradou, para ser sincero, nunca me agradou. Nunca achei Keita um jogador de exímia qualidade. Eu acho que o Keita é jogador de 8º lugar para baixo. Não dá para mim ele figurar entre os 4, 5 primeiros da Premier League. E eu acho que você tem uma ideia, eu acho o Henderson muito melhor que ele. Eu acho o próprio Curtis Jones, que tem jogado, que assim fala-se muito pouco. Eu mesmo não curto ele tanto, mas é uma baita promessa do Liverpool e creio que ele já é um pouco melhor do que o Keita. Agora comigo, né? Começando pela ponta direita, uma disputa que se não fosse a fase exímia do Salah, seria uma disputa muito boa, porque o Mahrez, quando ele não joga também, o City sente muita falta, porque é um dos poucos jogadores que parte para cima no time do City, é um dos poucos jogadores que pega a bola, tenta um drible, tenta algo diferente. É um jogador que faz bastante gols no City, mas infelizmente ele cai numa disputa aqui bem pesada para ele, né? Que é contra o melhor jogador, um dos melhores jogadores do mundo na última temporada. E aqui eu não vou nem falar muita coisa, igual aquilo, o Mahrez é muito bom jogador, eu gostava dele desde quando ele era do Leicester, que ele foi campeão inglês, né? Com aquele time com o Vardy, com o Kanté. Mas, cara, não tem como disputar com o Salah para essa posição. Na toa que no último X1 a gente optou pelo Salah contra o Messi, né? Você vê o nível da disputa. Então eu vou de Salah aqui sem sombra de dúvida. Robert. Muito fácil também. Eu acho que muito se passa só de números aqui. A gente fica fácil escolher. O Salah tem 28 jogos, 20 gols. O Mahrez tem 22 jogos e 10 gols. Para a mesma posição, isso fala muito, né? Por mais que o Mahrez não tenha tanta minutagem assim quanto o Salah, que também mostra muita coisa, que ele é muito mais usado e preferido do que o próprio Mahrez no City, que ele vem oscilando, então pode ir trocando e tal, e o Salah a gente sabe que não dá para deixar no banco, né? Daqueles jogadores que a gente sempre falou que
não dá para tirar quando mesmo se o time estiver perdendo, porque uma bola a gente sabe que ele guarda. E o momento do Salah, assim, é bem estranho, porque com a seleção a gente sabe que ele se frustrou bastante na temporada, mas dentro do clube ele tem sido sensacional. Para mim, o maior nome do Liverpool hoje é ele. O Mané acabou perdendo um pouco da seu protagonismo, mesmo que com a seleção ele tenha batido o próprio companheiro, o Salah, mas essa é Salah com certeza. E um abraço para o Mahrez, porque cresceu bastante de produção nos últimos anos, ele já não é um jogador mais novo. Eu tinha a impressão que o Mahrez era bem mais novo que ele parece. Ele tem 31 anos, para mim eu acho que ele tinha 27, que é um tempo bom, mas eu acho que o Mahrez não vai passar disso aí. O Salah talvez consiga produzir um pouco mais ainda. E creio que vai acontecer. Só antes do Israel falar, né? Assim como o Salah, o Mahrez também está fora da Copa do Mundo, né? Também é outra baixa importante aí, que era uma seleção que eu apostava bastante lá da África também, que é a Argélia. Mas, Israel, bora lá. Salah, né, cara? Meu voto vai pro artilheiro da Premier League, que é simplesmente o maior campeonato do mundo. Mahrez, como vocês falaram, um ótimo jogador. Também gosto dele desde a época de Leicester, né, cara? Que foi a temporada 15-16, que a gente descobriu o elenco do Leicester, né? Vardy, Mahrez, Kanté, próprio Maguire. Mas eu vou de Salah, que hoje em dia é um dos melhores jogadores do mundo, não tenho o que falar. O principal, igual o Robert falou, o principal jogador do Liverpool. A gente pensa em Liverpool, a gente automaticamente, atualmente pensa em Salah. Não vejo o Liverpool sendo muito competitivo sem o Salah, mesmo que tenha ganho jogos importantes quando ele estava na Copa Africana de Nações, mas se nessa reta final de temporada, se o Liverpool quiser ganhar alguma coisa realmente importante, vai depender muito do Salah, de como ele vai estar jogando. Então eu vou de Salah, cara. Boa. Começar pro Robert agora. É uma disputa de atacantes, de jogadores que não são atacantes, mas estão fazendo esse papel aí, né, de atacantes. Quem você tá preferindo, Robert? Foden ou Sadio Mané? Essa também é bem pareada, mas vou falar um pouco do Mané agora, que é o que eu citei agora há pouco com a comparação dele do Salah, né? Na seleção ele tem produzido bastante, não é à toa que ele conseguiu levar sua seleção para a Copa do Mundo, e isso foi um feito sensacional. Não que a seleção dele não tenha nomes legais, mas ele a gente sabe que o maior nome da seleção dele o Senegal é ele. A temporada dele do Liverpool eu não vejo como excelente, eu acho uma ótima temporada. Já teve a temporada que ele foi campeão da Champions, foi 18, 19? Se não me engano? 18, é isso mesmo. 18, 19. Para mim, o Mané era mais protagonista até um pouco do que o Salah. Ele foi fundamental. Ele jogou muita bola. Mas eu gosto do crescimento do Foden. O que o Guardiola fez com o Foden, eu acho para mim foi pegar a água e transformar no vinho. Então, para mim aí é Foden, com certeza. Não é à toa que hoje ele é um dos maiores nomes do elenco, junto com o De Bruyne, entre outros, e da seleção também, que acabou que não pode cair nessa própria Inglaterra, porque isso já aconteceu antes com o Rooney, de se tornar um dos melhores e maiores nomes da seleção. Creio que, para mim, com o Harry Kane na seleção, o segundo nome para mim, por mais que tenham vários jogadores experientes, eu acho que o Foden é a grande esperança da Inglaterra. Isso aí você pode ter certeza. E o que o Guardiola fez com ele, de mudança de posição, dele entender que você é muito bom de bola, você é habilidoso, você é rápido, então não vamos ficar aqui no meio, não. Apesar de você pode fazer essa função, mas vamos tentar ali no ataque, vamos ver o que você vai arrumar naquela posição. E ele fez vários gols, deu várias assistências, tanto na seleção quanto no City.
Então eu vou de Foden, mas é a mesma coisa que a gente falou aqui, aquele abraço pro Mané, porque eu também sou muito fã desse jogador, mas eu acho que o Foden hoje tá aí 1 milímetro, talvez, um pouco menos que os outros que eu falei, mas 1 milímetro à frente do Mané. Boa. Israel, Phil Foden ou Sadio Mané? Cara, essa, na minha opinião, é muito difícil. O Mané, a gente sabe que é um jogador espetacular, né? Já fez ótimas temporadas pelo Liverpool. Mas na posição falso 9, ou seja, o centroavante, eu fico com o Foden, cara. Eu acho que o Guardiola, igual o Robert falou, apostou muito nele nessa posição, trocou ele de posição, ele que já foi meia, já foi ponta, e agora tá na centroavança, né? Mas eu vou de Foden pela posição, cara. Talvez se a posição fosse ponta esquerda, eu iria de Mané, porque eu vejo o Mané como um dos melhores ponta esquerda do mundo. Mas na posição falso 9 eu vou de Foden. Boa. É uma disputa difícil porque aqueles não são jogadores que jogam, tipo assim, de praxe na seleção. Não, o Mané é um ponto esquerdo e o Foden é um meio armador de categoria, né? Cara, eu sou muito fã do Foden, cara. Todo mundo sabe, desde quando ele nem jogava tanto pelo City, que ele jogava mais pela base, que já se falava muito o nome dele, que era o futuro da seleção inglesa, que ele foi campeão mundial sub-17 com a Inglaterra, já era, assim, um jogador fenomenal, mano. E, assim, óbvio, todo mundo tem a certeza disso que ele ainda vai crescer muito, que ele é muito novo, e já estrela num time de estrelas, né? Se você for pensar assim. O Mané é um cara sensacional, além de um grande jogador dentro de campo, é um grande personagem fora de campo, por tudo que ele faz, por tudo que ele conquista, por tudo que ele leva. É difícil, cara, porque eu vou votar no Foden também, mas não é aquela disputa que seria um 3-0 para mim, assim, no sentido, mas eu vou votar no Foden porque ele já vem desempenhando há mais tempo essa função do que o Mané. O Mané, agora, com a chegada do Dias, que ele vem tentando jogar um pouco nessa função e muitas vezes ele não estava nem presente, que ele estava na Copa das Nações Africanas, depois ele ficou um pouco fora também, mas é aquela disputa que nem o Robert fala, o meu voto é pro Foden, tipo, por milímetros. E eu acho que o Mané tá que nem ele falou também, não é uma temporada das melhores dele pelo Liverpool, mas é aquele grande abraço pro Mané, todo mundo sabe que eu sou muito fã dele, e o voto fica no Foden. Israel, aquela disputa de uma grande contratação que não rendeu e uma contratação boa que vem rendendo muito bem. Quem que você escalaria para sua meia esquerda / ponta esquerda? Jack Grealish, jogador de milhões e milhões e milhões de libras, ou o Luiz Dias, que veio do Porto recentemente? Cara, essa, na minha opinião, pra mim é difícil porque na temporada passada eu gostei muito do futebol do Jack Grealish pelo Aston Villa. A gente sabe que ele não rendeu no Manchester City, quer dizer, ainda pode render, né, cara? Eu não tô crucificando o jogador, porque é só a primeira temporada dele pelo time. Mas eu vou de Luiz Dias, eu acho, pelo atual momento, eu vou de Luiz Dias. Chegou, vestiu a camisa do Liverpool e parece que a gente até falou isso aqui, parece que tem anos que tá lá. Na minha opinião, é um ótimo jogador, igual o Matheus falou no X1 anteriormente, eu acho. E desde o Porto vem fazendo ótimas temporadas, né, cara? Mas eu gosto muito do Jack Grealish, ainda acho que ele pode render no Manchester City, sim. Acho que o Guardiola ele reinventa jogadores, né, cara? Ele molda jogadores, então eu não descarto totalmente o Jack Grealish. Gosto muito dele, igual eu falei, desde Aston Villa, mas nesse momento eu vou de Luiz Dias. Acho que essa questão que você falou é muito importante, né? Que o Guardiola gosta muito de moldar os jogadores. Eu acho que o Grealish ele tá passando por essa adaptação de moldagem ainda. Então, por isso que eu acho que, como você falou, difícil a gente chegar num cara e falar, tipo, não, Luiz, o Grealish foi uma contratação errada. Assim, aquela questão. A opinião minha, eu não acho que ele vale o valor que foi pago nele, obviamente, mas eu também não acho ele um ruim jogador. Eu acho que ele pode se render alguma coisa para assistir no futuro, como a gente disse, é novo, pode render muita coisa para a própria seleção inglesa, mas eu gosto muito do Grealish, cara, como meio armador, e eu gostaria de ver ele tentando jogar nessa função. Muitas vezes no Aston Villa ele jogou nessa função. E eu acharia que seria legal ele tentando jogar nessa função. E no City, como a gente está aqui pegando pelas últimas rodadas, os últimos jogos, ele não rendeu ainda. E o Luiz Dias, cara, chegou há pouco no Liverpool já
causando estragos, né? Tanto na Champions League, nos jogos importantes contra a Inter lá fora, e até que aqui no Anfield, não, né? Porque a gente não está na Inglaterra, mas até no Anfield foi um jogo bom, e no inglês vem jogando muito bem, né, cara? Não jogou o último jogo, obviamente, por questão do teve a data FIFA e tudo mais, o Klopp resolveu poupar alguns jogadores, porque tem uma sequência agora bem dura também, são 2 jogos contra o Benfica e 2 jogos contra o City, mas o meu voto vai para o Luiz Dias justamente porque o Grealish, acho que ele não conseguiu entregar aquilo que esperavam dele no City. Robert, seu voto para o jogador de 100 milhões de euros, de libras, ou para Luiz Dias de 45 milhões de libras? Gosto de lembrar ele como sucessor de Beckham, né? Tem uma piada, principalmente para mim, que escutou isso, eu sou fã declarado do Beckham. Gosto muito do Grealish, eu acho ele um jogador sensacional, mas é tudo que vocês falaram, não entrega tudo aquilo que ele foi pago, que lhe foi pago. Eu acho que para 100 milhões teria que ser um jogador muito, muito bom. E o Grealish nessa época não era. Soltaram uma nota um tempo atrás aí que o próprio Guardiola, eu acho que, assim como a diretoria do City, viu a besteira que eles fizeram, porque não dá para pagar um valor num cara assim e deixaram de comprar o Kane, né, cara? É bizarro você pensar que você não compra entre aspas, o atual melhor atacante de origem da Inglaterra para levar o Grealish, que estava bem no Aston Villa, mas não era isso tudo. Gosto sim do que você falou. Acho que de meia, eu acho que ele produziria muito mais do que ponta ou meia esquerda, seja lá o que função que o Guardiola está fazendo com ele. Eu acho que ele mais centra para o meio de campo, eu acho ele muito melhor. Até porque que eu não posso estar falando besteira aqui, mas os jogos que eu vi dele, ele não tem intensidade, ele não tem velocidade, ele não é aquele cara igual o que eu vou falar aqui do Luiz Dias, vai pegar a bola, vai sair correndo e vai ter a capacidade de levar 1, 2, 3, 4 marcador. Eu não vejo isso no Grealish. Ele é muito, muito bom, sim, mas para mim, eu acho que em meio de campo talvez seria melhor posição para ele. Já o Luiz Dias é o que vocês falaram, ele parece realmente que já tem vários anos, né, na verdade, várias temporadas no Liverpool, porque chegou, parece que tomou a posição, que é engraçado, né, porque quem diria que o Mané iria para o banco, e por essa escala de jogos deles com a seleção, ele acabou tendo que ir algumas vezes e não ter jogado, e o Luiz Dias entrou e mostrou para que veio. E no Porto eu não acompanhei tanto, mas já ouvi o Matheus falar do jogador, muito bom, tenho gostado bastante do que ele tem feito no Liverpool, e creio que nas próximas temporadas, não vou falar nessa porque na reta final até pode ser que sim, que aí cale todo mundo e faça um golzinho contra o City e passe à frente do City é campeão. Aí o cara vai ser endeusado. Mas creio que nas próximas temporadas ele há de melhorar mais ainda e completar esse ataque aí do Liverpool, porque nas próximas temporadas também creio eu que vai sofrer bastante, até porque o Salah está com perigo de ir embora. Então vai ter que se fazer algo bem legal aí para manter a pegada ao Liverpool, senão vai ser complicado na próxima temporada. Mas vou de Luiz Dias. Não mora. Depois a gente fala no programa de hoje, mas o Liverpool parece que o Salah tá aproximando a renovação dele agora, ele vai dar um 100%, 100% mas é porque, de aumento. Né? Então, sempre ventila ele, até mesmo pela situação dele com o Mané, às vezes fica chato, então a gente nunca sabe a cabeça do jogador, né? Uhum. A do Salah tá próxima, né? Acho que agora o Liverpool vai tentar buscar a do Mané, que acaba no próximo ano agora também, mas aí já entra outra questão também, que vai ser difícil, mas beleza, Luiz Dias. E só para uma questão interessante aqui, de bastidor, para quem não sabe, há uns 4 anos atrás, quando o Luiz Dias jogava, eu não lembro agora em qual time da Colômbia que ele jogava, mas ele foi oferecido ao Flamengo, e o Flamengo não quis, porque... Oi? Barranquilla. Júnior Barranquilla. E ele foi oferecido ao Flamengo, só que o Flamengo não quis contratar ele na época.
Aí acabou indo depois e contratando, eu não lembro, o Vitinho. Na época o Flamengo contratou o Vitinho. Olha, para você ver as coisas do futebol, né? O Luiz Dias foi oferecido ao Flamengo lá e uma temporada, meio ano depois, ele foi vendido para o Porto por 5 milhões de euros. Aí tá hoje nessa questão do Liverpool, né? Bom pro Liverpool, né, mano? Bom pro Liverpool, exatamente. Tem outras curiosidades que a gente pode fazer depois também, tipo o Suárez, mas foi oferecido para o Flamengo lá no começo da carreira. Tem umas coisas que acontecem que eu... Mas é óbvio, a gente não vai culpar o dirigente do Flamengo, porque ele não imaginava que os dias se tornaria isso hoje. E é mais um jogador, assim como toda a seleção da Colômbia, que vai ser triste de não ver na Copa do Mundo, né? Que é uma boa seleção, mas está fora. E aqui, para mim agora, cara, vai começar logo comigo, né? A disputa, acho que a disputa mais equilibrada de todos os jogadores, de todo mundo aqui, cara. E assim, vamos lá. Meu voto, né? Cara, eu sou muito fã dos dois técnicos. São, para mim, 2 dos 5 melhores, até 3, talvez, os melhores técnicos do mundo hoje em dia. E aqui, acho que eu vou votar por gosto de estilo de jogo, né, cara? Porque eu acho que o jogo do Guardiola, se a gente tivesse aqui em 2013, eu acho que eu votaria no Guardiola pelo fato do tic-tac ser algo assim, inovador, algo extraordinário, algo incrível. Hoje o Guardiola tem mais vitórias que o Klopp na Premier League, até com menos jogos. O cara tá falando transmissão. Só que, cara, eu não curto muito hoje em dia esse jogo de toque de bola de um lado para cá. A gente viu isso contra o Crystal Palace, que o City ficou tocando de um lado pro outro. E acabou que não tinha ninguém que resolvia partir para cima e ganhar o jogo e ficou 0-0. E eu tenho muito medo desse estilo de jogo para jogos de time fechado. E eu vou votar no Klopp por essa questão do estilo heavy metal que o pessoal gosta muito. É um estilo de jogo que eu gosto muito. Um estilo de jogo que mesmo você ganhando, o time não recua e fica tocando bola, porque quer fazer mais gols. Então, eu vou votar no Klopp por causa disso e eu acho que ele teve papéis importantes em construções de clube que o Guardiola não, talvez no Barcelona teve, mas no City ele tinha um time milionário que poderia contratar grandes jogadores, no Bayern a mesma coisa. O que o Klopp fez no começo do Liverpool foi incrível, porque para mim eu não esperava que ele ia chegar tão longe com o Liverpool, em nível de jogador e de finanças, e com o Borussia também, na final da Champions League 2013, e também no mais, que não foi aquele mais que foi campeão de tudo, campeão de nada, mas foi o mais que jogou um futebol bonito. Então eu vou votar no Klopp por causa dessa questão, mas óbvio, com todo, deixando aquele abraço pro Guardiola, que é um grande técnico para mim e figuram entre os melhores do mundo. Robert, a busca essa é difícil, hein? Eu, assim como falei aqui de alguns jogadores do Barcelona, eu aprendi a gostar do Guardiola. Depois que eu vi alguns documentários, eu vi alguns vídeos, da forma que ele gere seu plantel, que ele gere sua equipe, é sensacional. Não é à toa que, para mim, ele é o maior técnico do mundo, ele tem sido o maior técnico, para mim, na era pós-Ferguson, é Guardiola, sem dúvida, por mais que tenham outros treinadores que são muito fãs, Zidane, Carlo Ancelotti, entre outros, que ganharam vários títulos, mas o que o Guardiola propôs para o futebol está num nível, cara, sensacional, porque é aquela coisa, o futebol antigamente era atacar. Aí o Guardiola falou, não, mas espera aí, eu posso atacar tendo a bola. Aí ele fez as táticas deles no Barcelona, que hoje a gente brinca aqui que o chave lá é o chavismo, né? Que é muito do Guardiola, ficar tocando bola para lá e para cá, que eu não curto tanto assim, mas é um futebol que às vezes é efetivo, que é igual você falou aí, não adianta você tocar a bola se você ficar exposto várias e várias vezes, que ao contrário o Klopp faz um pouco melhor, ele tem um repertório para esse tipo de jogo um pouco melhor do que o Guardiola hoje em dia tem, mas eu voto no Klopp, mas o Guardiola para mim é o melhor, é igual eu falei, é o melhor do mundo atual, o pós-Ferguson é ele, sem dúvida, mas em temporada, em o que fez no clube, eu vou até levar além do que a gente está falando aqui, que é a temporada,
eu vou ficar com o Klopp, porque ele adequou o time do Liverpool muito rápido. Ele conseguiu um título que o Guardiola, desde quando chegou na Inglaterra, não conseguiu. O Guardiola talvez tenha conseguido a fórmula aí de ganhar o inglês, que é excelente, que é o maior campeonato do planeta. Mas a gente sabe que a mais almejada acabou levando o Klopp. E com o time relativamente, no papel, não era tão bom quanto o Guardiola. Então eu vou de Klopp. Mas, repito, para mim, Guardiola é sensacional. O que ele faz dentro e fora de campo é fenomenal. Israel. Cara, assim como o Matheus, eu vou votar pelo gosto pessoal. Eu já falei aqui antes que o Klopp está entre os meus 3 treinadores favoritos. E, cara, diferente de vocês, eu não gosto do Guardiola. Tipo assim, cara, claro que eu respeito ele, concordo com tudo que vocês falaram, mudou o futebol, a história do tic-tac, né? É sensacional, cara, pra mim. Mas eu fico com o Klopp, até porque vocês falaram tudo já, né, cara? Ganhou a Champions League, coisa que o Guardiola não ganha desde que saiu do Barcelona. Ele sim achou um jeito de ganhar a Premier League várias vezes. A gente não sabe se vai ganhar essa, né? Porque a disputa ainda tá aberta. Mas Guardiola é igual você. Cara, vocês falaram tudo, simplesmente. Revolucionou o futebol. Mas eu vou votar pelo gosto pessoal, eu vou de Klopp, porque eu gosto muito dele. Então, assim ficou o nosso time desse X1 com Alisson, Van Dijk e Laporte, João Cancelo e Alexander-Arnold, Fabinho, De Bruyne, Thiago Alcântara, Salah, Foden e Luiz Dias com o Jürgen Klopp como treinador. Um time que daria bastante trabalho, né? Sim, sim. Só uma disputa que me surpreendeu, cara, foi a do treinador. Foi 3-0 pro Klopp, cara, no Guardiola. Aquela coisa, né? A atual temporada eu concordo com vocês aí que o Klopp tá um pouco melhor, além, vale lembrar que o Guardiola é líder, né? E tá com uma equipe muito boa para a Champions, a gente sabe, mas eu acho que o recente do Klopp e o que ele faz no Liverpool ainda é um pouco melhor do que o Guardiola que se mantém, né? Eu acho que ele sempre mantém a mesma fórmula aí. É o que eu falei, talvez ele não consiga muito mais repertório com os garotos dele do que o próprio Klopp. Eu acho que as coisas que você falou foi importante nessa questão de repertório, né? O Klopp tem vezes que ele muda o time, tipo assim, a formação é a mesma, mas o jeito do time jogar é diferente. Eu acho que isso acaba pesando muito pro lado do Klopp. O Guardiola não, você pode pensar, você pode olhar aí que o Guardiola tá perdendo, o time dele vai perder, porque ele às vezes ele não consegue, ele mantém a mesma fórmula, mas não consegue fazer trocas que mudem o time inteiro. Ele só faz troca de elas por elas, aí acaba dando na mesma. Pode sim, obviamente que se ele tomar um gol de um time pequeno, tem a chance lá de mudar. Mas contra o Tottenham mesmo, a gente viu que não funcionou. Cara, eu acho que passa muito na visão também de fazer muito com menos. Porque, na minha opinião, o Manchester City investe mais no seu time do que o Liverpool. Não tô inferiorizando o elenco do Liverpool, porque a gente sabe que é um baita elenco, mas em questão de, por exemplo, o Liverpool não pagou mais de 100 milhões de libras num jogador. O Manchester City foi lá e pagou no Grealish, que na nossa opinião mesmo, a gente viu aqui, que não valia isso tudo. Então, acho que é uma questão de saber trabalhar o elenco com menos investimento, entendeu? Uhum. Exatamente. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado por quem assistiu até aqui. Mais um nosso X1. E vamos ver se no jogo mesmo vai dar essa diferença que a gente teve aqui no jogo no próximo domingo. E é isso aí. Quem não esquece de curtir, comenta aqui as ideias, sugestões para a gente poder fazer outros X1s também, né? Para a gente fazer algo a gente quer toda semana fazer um X1 diferente. E é isso aí. Alguém tem Israel, Robert, querem comentar alguma coisa para a gente poder despedir do pessoal? Só agradecer a galera mesmo.
Não, pode falar, eu cortei. Foi mal, mano. Só agradecer a galera mesmo e isso aí, tudo que o Matheus falou, se inscrever, curtir, dar sugestão, que isso é muito importante pra nós. Valeu, galera. É isso aí, valeu, galera. Então, valeu, até mais, curte aqui, até a próxima.